Meu irmão, minha irmã, estamos iniciando a nossa live sobre o Apocalipse. Estamos no módulo de número 7. Ele iniciou no take 23 e este é o 28. Nós vamos falar hoje sobre o Filho do Homem, o Sumo Sacerdote e as chaves da morte e do inferno nesse primeiro movimento da revelação. Vamos dar início ao Filho do Homem. Quando João está no livro do Apocalipse, e eu sugiro que você me acompanhe com a sua Bíblia, porque à medida em que nós vamos expondo a palavra de Deus, nós vamos pontuando os textos bíblicos e é muito importante que você me acompanhe na sua Bíblia, porque quando a live termina, você tem a sua Bíblia com os textos que foram citados. Apocalipse, capítulo 1, o versículo 13. E no meio do candeeiros, semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. Quando nós pensamos sobre o homem como a imagem, só um momento. Agora que eu notei, fazer uma pequena substituição do óculos. Ok. Quando nós estamos lendo sobre a aparência de Jesus, semelhante ao Filho do Homem, nós temos que observar o seguinte: quem aqui tem a expectativa de ter um corpo glorificado e viver na eternidade? Responda sim. Quem aqui tem a expectativa de ter um corpo glorificado e viver na eternidade? Diga sim. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Eu tenho a expectativa de viver na eternidade. Quando nós pensamos no nosso corpo glorificado, muitos de nós ficam se perguntando como seria esse corpo. Por certo, ele seria um corpo glorioso, isto não resta dúvida. Ele seria um corpo altamente adaptado para vivermos a eternidade. Isso também não haveria dúvida alguma. Mas o que eu quero salientar é que o corpo que vamos ter na eternidade é um corpo de um ser humano. De novo, o corpo que nós vamos ter na eternidade é um corpo de um ser humano. Essa observação, ela pode ser muito simplória. Você pode dizer, Pastor César, é óbvio que o nosso corpo é um corpo do ser humano. Se nós entrarmos no formato desse corpo, uma coisa nós podemos ter certeza: o corpo glorificado não será padronizado. Cada um terá o seu próprio corpo, como é aqui na Terra. Por que podemos dizer isso? Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Quem encontrou, esteja curtindo esta live, mostrando que você está me acompanhando na sua Bíblia, a exposição da palavra de Deus. Gênesis 1, 27. Diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Agora, vá para o capítulo 2, o versículo 7.
Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Com isso nós estamos dizendo que o homem criado à imagem e semelhança de Deus, ele possui um corpo, ele possui uma alma e ele possui um espírito. A alma conjugada com o seu corpo permite ele interagir com a coisa criada. A alma conjugada com o espírito permite ele interagir com Deus, que é espírito. Ou seja, o ser humano é a convergência do mundo espiritual com o mundo natural. Este é o ser humano. Ok, mas acontece que quando nós olhamos para o mundo em que estamos vivendo, muita gente não gosta do seu próprio corpo. De novo, quando olhamos para o mundo em que estamos vivendo, muita gente não gosta do seu próprio corpo. Está sempre procurando modificar o seu corpo, tirando daquilo que foi criado para uma variante que não é o corpo natural. Agora, vamos voltar aqui. Deus criou o homem do barro. Segura Gênesis, capítulo 2, vá com sua Bíblia comigo para o Salmo 139. Salmos 139. Quem encontrou, esteja curtindo essa live, mostrando que você está me acompanhando na sua Bíblia. No Salmo de 139, eu vou ler o verso 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. E tuas obras são admiráveis, as minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entremecido como nas profundezas da terra. A minha esposa, ela trabalhou com lã. Ela tanto sabe fazer o crochê na mão, como o crochê na máquina. Vamos pegar a sua habilidade de fazer o crochê na máquina. A minha esposa foi ao mercado, comprou uma máquina de fazer blusas de lã e com aquela máquina ela criou uma blusa de lã usando a máquina. Agora, vamos entender Deus, o Criador. Ele pega o sêmen do homem, injeta no ventre da mulher e ele cria no ventre da mulher uma fábrica. E ele, à medida em que as operações físicas e químicas vão acontecendo no ventre da mulher, ele vai formando o corpo de um bebê. Assim como minha esposa faz tricô com a máquina, imagine o Deus do céu tricotando você no ventre de sua mãe. Olha aqui. Tu formaste no meu interior e me teceste no seio de minha mãe. Quando ele vai criando o seu corpo no ventre da sua mãe, ele cria, por exemplo, a impressão digital que é única, marca de Deus. Eu vou criar esse ser humano com uma impressão digital que vai personalizar ele. Hoje, eu estava ouvindo sobre uma inteligência artificial
que você pede e ela cria uma imagem. Essa inteligência artificial, ao gerar um desenho, ela coloca uma marca d'água naquele desenho invisível. Se eu pegar aquela imagem e publicar na internet, e alguém pegar aquela imagem e copiar, ele estará se utilizando indevidamente do direito autoral. Agora, o ser humano tem uma marca indelével, a impressão digital. Deus marcou esse homem como seu, e ele é capaz de localizar esse homem com essa marca. Ok, vamos voltar agora para Gênesis capítulo 2. Ele teceu o homem. E aí, quando você lê Gênesis capítulo 2, versículo 3. Vejamos, não, Gênesis capítulo 2. Não, vejamos, deixe-me ver aqui aonde está. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Leia na sua Bíblia. Gênesis 1, 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Deus olhou para o corpo humano, e eu vou considerar só o aspecto físico. Ele olhou para o corpo humano que ele criou e disse: é muito bom o que eu criei. Ele olha para você e diz: eu teci você no ventre da sua mãe, e é muito bom o que eu criei. E você tem uma impressão digital que torna você uma cópia única daquilo que eu criei. Captou o quão sublime é para Deus o ser humano? Agora eu vou dar uma pausa aqui para falar uma outra coisa para você prestar muita atenção no que eu vou dizer. Os mais antigos vão entender. Eu comecei a ir no cinema na década de 70. Na década de 70 tinha o filme de Bang Bang. Como é que o homem morria no filme de Bang Bang? Dava um tiro de rifle, um único tiro no coração ou na testa, e o homem caía morto. Era o filme de Bang Bang. Quando você vai para o cinema na década de 90, como é que o homem morre no filme? O bandido pega uma metralhadora e dá centenas de tiros naquele homem para ele morrer. Então, na década de 90, um homem morria em um filme varado por tiros de metralhadora. Vamos para o ano 1990, para o ano 2000. Como é que o homem morria no filme no ano de 2000? Ele era cravados de tiro de metralhadora dentro de um carro, e o carro explodia. Não bastava a cravar de tiro, o carro explodia. Como que o homem morre no ano 2010 em um filme? Ele morre quando a pessoa joga um jato de fogo nele, depois joga o corpo dentro de um carro e explode o carro. Como é que um homem passa por um processo como esse no ano 2020? Ele morre da maneira pior possível, e depois que ele morre, ele volta como um zumbi.
Por que eu estou dizendo essas coisas? Para demonstrar o grau de ódio de Satanás pela imagem do homem. Não basta matar com um tiro, tem que explodir, tem que destruir, tem que aniquilar. Isto demonstra o ódio. Agora o contrário. Deus teceu o ser humano no ventre da mãe, criou uma impressão digital. E quando ele terminou tudo que ele criou, ele disse: é muito bom. Captaram até aqui? Quem captou, esteja curtindo essa live dizendo: eu captei o que você está dizendo. O ser humano é a criação de Deus e Deus considerou muito bom. Captaram? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Sigo em frente. Agora, pense na glória. O Pai, o Verbo e o Espírito Santo. O Verbo que tem a glória do Pai, Deus é Espírito, o Verbo é Espírito, o Espírito Santo é Espírito, o Pai é Espírito, o Verbo é Espírito, o Espírito Santo é Espírito. O Verbo, num dado momento, ele diz: Pai, lá na terra, o Senhor criou o ser humano, único, com uma impressão digital que não tem igual. E quando nasce uma criança, o Senhor vai como uma máquina de tricô. O Senhor entra no ventre da mãe e tece uma criança, forma uma criança, usando dos recursos químicos biológicos. E o Senhor fez uma declaração, Pai, que o homem é a tua imagem, tua semelhança. Eu, Verbo, que sou Espírito, quero descer na terra, assumir a semelhança de um homem. A criação do homem é tão impressionantemente boa que o Verbo, que tem a glória do Pai, se humilha na forma humana, tão somente porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Aí você pode dizer: mas o Verbo se fez carne no ventre de Maria, concebida pelo Espírito Santo. Do ponto de vista físico do Verbo, ele é um homem de impressionante beleza. Se você pensa isso de Jesus, convém rever o seu conceito de aparência física que Jesus assumiu ao se tornar o Verbo. Abra junto comigo o livro de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Olha a descrição física de Jesus Cristo feito homem. Porque foi subindo como renovo perante ele. Não tinha aparência nem formosura. Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer, e como um em que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. Em outras palavras, do ponto de vista físico, Jesus era um homem invisível. Ninguém queria contemplá-lo. Ele não tinha beleza física nenhuma. Ele sumiu. A beleza de Jesus era que ele era a imagem e semelhança de Deus, que não se traduzia necessariamente em beleza física,
Você vai dizer, pastor César, você está exagerando. Então vamos para Provérbios capítulo 31. Das coisas dos seres criados por Deus, dentre eles os mais belos são as mulheres. Vamos para Provérbios capítulo 31, versículo de número 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. A Bíblia não busca na beleza física aquilo que é a declaração divina. É muito bom que Deus criou. Deus não cria seres humanos para serem Miss Universo, Mister Universo. O objetivo é criar homens e mulheres que têm um espírito, que habitam, que possuem uma alma e habitam em um corpo. Por isso que vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Então vamos agora, vamos ver se eu encontro o texto para João. Continue me acompanhando na sua Bíblia. Para João, capítulo, eu creio que é capítulo 12. Se eu não encontrar, eu vou falar de memória. Mas eu creio que é o capítulo, não é o capítulo 12. É o capítulo de número 7, capítulo 6, vamos ver se é o 6, isto. Capítulo 6, versículo, Jesus disse assim: antes de Abraão existir, eu sou. E aí, a multidão que estava ouvindo Jesus fazer essa declaração diz: ainda não tens 50 anos e conheceste Abraão? Isso significa e corrobora que Jesus, do ponto de vista físico, era um homem envelhecido. Tinha a aparência de um homem de 50 anos. O sofrimento do pecado fisicamente lhe envelhecia. Talvez por isso ele aparece com cabelos brancos como a neve, porque o sofrimento da cruz foi o maior de todos os sofrimentos impostos a um ser humano. Talvez por isso, depois da ressurreição, Jesus não foi reconhecido, porque ele teve uma mudança física assombrosa nos seus cabelos, por causa do sofrimento. Mas por que, pastor César, você está fazendo toda esta ênfase no aspecto físico de Jesus? Porque quando lemos o Apocalipse diz: e vi no meio do candeeiros um semelhante ao Filho do Homem. O que nós estamos encontrando em Apocalipse 1 é o cumprimento da palavra que está no Salmo de número 8, o versículo 4 e o versículo 5, e eu sugestiono que você abra sua Bíblia para ler junto comigo, porque quando a live termina é a palavra de Deus que fica com você. Abra então sua Bíblia em João, em Salmo capítulo 8, versículo 4 e 5. Que é o homem que dele te lembres? Vã é a formosura, vã é a beleza. Que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Agora, vá para João, capítulo 1, 17. João, capítulo 17. Se você encontrou, curta esta live. João, capítulo 17, versículo 1. Jesus orando, ele diz: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. Verso 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti.
Agora vamos voltar de novo para Apocalipse capítulo 1. E vi o Filho do Homem com a glória que ele tinha quando ele estava com o Pai na condição de verbo. Qual é a aparência de Jesus? Como Filho do Homem. Qual é a sua aparência? Como Filho do Homem. Jesus foi glorificado como homem. E nós, igreja, somos um só corpo com ele. Ele é o cabeça e nós somos o corpo dele. É por essa razão que o arrebatamento acontece antes da grande tribulação. E é por esta razão que quando Jesus voltar, os santos que virão junto com ele é a igreja, o seu corpo, coluna e baluarte da verdade. Você é capaz de captar a glória da posição que nós ocupamos como seres humanos lavados e remidos pelo sangue de Jesus? Filho do homem, no meio do candeeiro, ele se humilhou, a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante ao homem e depois ele foi exaltado sobremaneira e recebeu o nome que é acima de todo nome. A glória de Jesus é a nossa glória. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. É muito importante que você leia junto comigo esse texto, porque esse texto é o seu e o meu testamento. Abra junto comigo Romanos capítulo 8, verso 17. Esse texto é o meu, é o seu e o meu testamento. Diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. A glória de Jesus será imputada como a nossa glória. Você é capaz de perceber a importância da nossa posição nos lugares celestiais em Cristo Jesus? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 1 Timóteo 3, 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, foi contemplado por anjos, foi pregado entre os gentios, foi crido no mundo e recebido na glória. Ele é o primogênito dos mortos, porque nós iremos após ele quando houver a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. Você se consegue ver nessa posição gloriosa? Se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. O que é o nosso sofrimento diante do sofrimento do Senhor? Daniel capítulo 7, versículo 13. Vamos abrir em Daniel, abre na sua Bíblia, porque o que você está lendo em Daniel é o retrato do seu corpo glorificado também. Daniel, capítulo 7, versículo de número 13 e 14, vai descrever Jesus, mas assim como ele foi glorificado, seremos glorificados também. Então não é só ler a respeito do Filho do Homem,
mas ler também a respeito da posição que nós ocuparemos junto com o Filho do Homem. 13. Estava eu olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como nuvem no céu, do céu, como as nuvens do céu. Essa expressão, eis que vinha com as nuvens do céu, é eu e você naquele lugar. Deixe-me te dizer uma coisa. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Eu sou o pastor César Azevedo. Quando o arrebatamento acontecer, vai ser uma festa, ok? Mas vamos supor que você queira me encontrar depois do arrebatamento. Eu vou estar na terceira fileira, na terceira cadeira. Eu vou estar sentado na terceira fileira, na terceira cadeira. Você vai dizer assim, pastor César, por que terceira fileira, terceira cadeira? Porque quem está aqui na terra não está escolhendo aonde quer ficar. Como ninguém escolheu, os lugares estão vagos. Eu vou me adiantar e pedir se eu posso ficar naquele lugar para poder fazer uma referência para quando você for atrás de mim, você consiga me encontrar. Você tem certeza que você quer ser arrebatado? E você pensa nessas coisas, aonde você está, o que você vai fazer depois do arrebatamento? E agora você está olhando aqui no capítulo de Daniel 7,13, estava olhando nas visões de noite, e eis que vinha com nuvem, com as nuvens do céu. Ou seja, você vai estar em algum ponto daquela nuvem. Em que ponto você vai estar? No meio, na frente, atrás, em cima, embaixo? Me dê um ponto de referência para que eu possa localizar você, porque se há um bloco de nuvem vindo, de repente você fala, Senhor, deixa eu ficar na beiradinha, deixa eu ficar bem no meio, deixa eu ficar por baixo, deixa eu ficar por cima. Sonhando com o nosso lugar, aonde o Senhor vai nos colocar. Eu sei que tem uma referência na Bíblia que Jesus declarou, este lugar é para aqueles a quem o Pai assim o designar. Mas o que eu estou fazendo é apenas para tornar mais palpável para você o que significa o nosso posicionamento depois do arrebatamento. Porque quando você vai em um cinema, quando você senta numa sala de aula, quando você vai para o seu trabalho, você sempre tem um lugar marcado que você entende que aquele é o seu lugar. Jesus disse, eu vou preparar moradas, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então procura se situar nesse lugar, procura sonhar com essas coisas. E eu vi como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado domínio, e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Agora, congela isso na sua memória. Jesus, o Filho do Homem, se apresenta diante do ancião de dias, que é Deus o Pai, e Deus o Pai confere a Jesus, o Filho do Homem, a sua glória. E ele vai reinar sobre povos, nações, homens de todas as línguas. Agora, vá para Apocalipse capítulo 2. Use a sua Bíblia para navegar nas revelações. Apocalipse no capítulo de número 2, olha o que está escrito, Apocalipse capítulo 2, vamos ver aonde está, capítulo 2, versículo 26 em diante. Leia na sua Bíblia, porque o que você está lendo é o seu lugar de direito naquilo que o Senhor conquistou por você na cruz. Então leia Apocalipse capítulo 2, verso 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Daniel capítulo 7, versículo 14. Foi-lhe dado domínio e glória e reino para que os povos, nações,
Então eu vou só ler nações. Foi-lhe dado domínio, glória e reino para que as nações o servissem. Ao vencedor, eu lhe darei autoridade sobre nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Se você for um vencedor, você vai estar ocupando este lugar. Que lugar você gostaria de ocupar na Terra? O do presidente Putin na Rússia? O presidente lá da China? Presidente dos Estados Unidos? Presidente do Brasil? Aqui diz que nós teremos um lugar extremamente mais elevado que esses homens jamais pensaram em exercer. Então, quando você lê Apocalipse capítulo 1, o versículo 13, e vi no meio dos candeeiros, de novo, acho que eu deixei pular alguma coisa. Lá atrás nós lemos de que ele vem junto com as nuvens. Aqui diz que ele está no meio de candeeiros. E quando a gente vai para Apocalipse capítulo 1, verso 20, diz: os 7 candeeiros são 7 igrejas. Ou seja, entre eu e você, no meio, estará o Rei, o Filho do Homem, e nós glorificados no seu entorno, com varas de ferro para reger povos, raças, línguas e nações. E você ainda se sente inferior? Uma vez eu li um livro, uma história de um navio que estava sendo chacoalhado pelas ondas do mar e parecia que ele iria a pique. E eles disseram, as pessoas, os passageiros, tripulantes daquele navio, disseram que havia uma família que parecia que tinha o rei na barriga. Porque mesmo o navio sendo chacoalhado, como estava sendo chacoalhado, eles estavam tranquilos. Parecia que eles tinham o rei na barriga e eles mal sabiam que era verdade. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Espírito Santo habita em você e em mim, por isso nós somos o templo do Espírito Santo. Você consegue compreender que estudando o livro do Apocalipse, você está estudando o seu lugar na eternidade? Você consegue perceber isto? Que ao contemplar essas letras do livro do Apocalipse, você está se encontrando na eternidade? Ele se apresenta como sumo sacerdote no verso 13, com vestes talares. Ele é o nosso grande sumo sacerdote. E nós somos nação sacerdotal, povo santo. Em Êxodo capítulo 28, verso 40 e 41, para os filhos de Arão fará túnicas. Em Hebreus capítulo 5, versículo 9 e 10, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, nós seremos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, sendo Jesus esse sumo sacerdote. Você consegue se encontrar em Apocalipse no capítulo 1 como corpo do mesmo homem que está ali, os candeeiros, as 7 igrejas no entorno dele, um só corpo, ele é o cabeça, ele no meio. Hebreus capítulo 3, verso 1, por isso, esse eu vou abrir aqui para você abrir aí, Hebreus capítulo 3, o versículo de número 1,
Hebreus capítulo 3, versículo 1. Preste bem atenção, porque essa é uma mensagem para tocar profundamente o seu coração. Por isso, santos irmãos, é com você que eu estou falando? Você se vê como santos irmãos? Se é com você que eu estou falando, esta palavra é uma palavra direta ao seu coração. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Considere Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, porque esse texto é vital para você compreender essa afinidade entre você e Jesus, entre você e o Filho do Homem glorificado. Hebreus capítulo 2, versículo 12, 17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Agora leia o versículo 11 do capítulo 2 de Hebreus. Grave isso profundo na sua alma. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só Deus o Pai. Por isso é que ele, Jesus, não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, nós estamos falando do Filho do Homem glorificado, e ele dizendo para você e para mim, irmãos, a meus irmãos declarei o teu nome, Deus Pai. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação, no meio dos santos irmãos. E outra vez, porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui eu e os filhos que Deus me deu. Você consegue estudar o Apocalipse se encontrando nele? Com essa intensidade? E aí, ele é aquele que vive. Apocalipse 1, 18, é o Senhor declarando, e aquele que vive, não temas, eu sou o primeiro e último, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Lá em Efésios diz que ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer que subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele pregou aos espíritos em prisão, 1 Pedro capítulo 3, verso 19. E quando chegar no final, a morte e o além e o mar terão que entregar os seus mortos para serem julgados segundo suas obras. Este é Jesus. E nós fizemos um movimento da revelação. Iniciamos com a saudação de peso, falamos da tríplice saudação e os papéis, da adoração, a advertência e do selo, falamos que Deus é compatível com a Trindade, que a Trindade está no âmago das Escrituras, que há um Deus em três pessoas, falamos que Deus habitará na Nova Jerusalém,
que a chave da unidade está na porta e a chave da Trindade está no trono da Nova Jerusalém. Falamos da unicidade da Trindade de Deus e da experimentação do Deus Trino que une gentios e judeus, do único e trino Deus discernido pela cruz. Falamos da saudação de Deus o Pai, falamos da saudação do Espírito Santo, falamos da saudação de Jesus Cristo, falamos dos papéis da Trindade, falamos do Filho de Deus em sua humilhação, falamos do Filho de Deus em sua exaltação, falamos do Filho do homem em seus ofícios, falamos do Filho do homem com sua voz possante, falamos do Deus Todo-Poderoso, falamos do Filho do homem, o sumo sacerdote que tem a chave da morte e do inferno. Este é o primeiro personagem do Apocalipse. Conheceremos outros personagens, mas aqui terminamos este módulo apresentando Deus Trino como o primeiro personagem do Apocalipse que nós temos de conhecer. E quando eu termino um módulo, eu faço a oração de Paulo em Romanos capítulo 15, verso 30 em diante, a minha oração. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que eu seja livre dos rebeldes e que esse meu ministério seja aceitável aos santos, a fim de que pela vontade de Deus eu chegue até vós com alegria e possa entre vós recobrar forças, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Esse vídeo, essa live fez sentido para você? Curta, comente o testemunho de como isso impactou na sua vida, dê testemunho daquilo que Deus está fazendo por você por meio destas palavras que foram explanadas ao seu coração. Siga-me para que possamos crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Salve este vídeo, essa live, para você rever mais tarde. O meu lema é: conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo. Grato por me ouvir e até a próxima.